Olá, querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu quero trazer para você, querido irmão, querida irmã, as primeiras palavras do Pai Nosso, que são, na verdade, um louvor a Deus. Pai nosso que estais nos céus. Antes de iniciarmos, vamos pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, quando nós começamos a oração do Senhor, nós começamos com estas palavras: Pai nosso que estais nos céus. Nós ousamos nos aproximar do Senhor com toda a confiança e ainda chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai. Estas palavras, quando nós as pronunciamos, antes mesmo de fazer a primeira invocação do Senhor, ela nos pede uma purificação humilde e serena do nosso coração a respeito das imagens falsas que nós temos de Deus, que nós temos deste mundo. A purificação do coração, ela diz respeito às imagens paternas ou maternas, que são oriundas de nossa história pessoal e cultural, as quais influenciam nossa relação com Deus. Então, ao pronunciarmos Pai Nosso, devemos nos perguntar: qual é realmente a imagem de Deus que eu tenho na minha mente, que eu conservo no meu coração? Muitos de nós temos imagens de Deus, muitas vezes negativas, de um Deus autoritário, de um Deus ditador, de um Deus que quer nos prejudicar, ou até mesmo de um Deus distante. Mas na verdade, e aí está a beleza da oração do Pai Nosso, o nosso Deus é Pai. Um Pai que nos ama. Um Pai que tem o melhor para cada um de nós. Então devemos entrar neste mistério da paternidade divina, que o próprio Filho nos revelou. A expressão Deus Pai é algo revelado por Jesus. Não aparece no Antigo Testamento, não aparece na boca de nenhum dos profetas. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ele ouviu outro nome. Eu sou aquele que sou. A nós, este nome foi revelado no Filho, pois este nome implica o nome novo de Pai. Podemos invocar a Deus como Pai, porque Ele nos foi revelado por seu Filho assim. Seu Filho feito homem, e por seu Espírito, que nos leva a conhecê-lo. Quando rezamos ao Pai, diz o Catecismo, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, conhecemos e o reconhecemos numa admiração sempre nova. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica. Pois a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. A Ele rendemos graças por nos ter revelado o seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos batizados por sua presença.
Pensemos um pouco nessas palavras tão oportunas do catecismo. Vejam, a primeira palavra da oração do Senhor não é uma súplica, é uma adoração, é um louvor. Isso nos ensina que quando nós vamos fazer nossas preces no nosso dia a dia, pedir algo a Deus, antes de qualquer coisa, é preciso louvar. Antes de pedir, agradecer. Muitas vezes nós só sabemos pedir, não é verdade? Pedimos isso, pedimos aquilo, pedimos e logo encerramos a oração. E pior, quando alcançamos alguma graça, nem nos lembramos de agradecer, nem nos lembramos daquele que nos concedeu aquela graça tão especial naquele momento da nossa vida. Chamar a Deus de Pai nos leva a ter um coração humilde, confiante, nos faz nos tornarmos como crianças. Mateus 18:3. Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, como está em Mateus 11:25. Mateus 11:25. O catecismo nos traz aqui também algumas citações muito oportunas para esta reflexão que estamos fazendo. A primeira é de São João Cassiano, que diz assim: é um olhar sobre Deus somente, um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção, e se entretém com Deus como seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Olha que bonito isso. O Pai Nosso deve nos levar a uma intimidade com Deus, nos sentirmos realmente próximos dele. Depois, uma outra citação de Santo Agostinho, que diz assim: Nosso Pai, este nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor, a afeição na oração e também a esperança de alcançar o que nós vamos pedir. Com efeito, o que poderia ele recusar ao pedido de seus filhos, desde o momento em que lhes permitiu, antes de tudo, ser seus filhos? O que Deus pode nos recusar? Absolutamente nada. Ele tudo pode, ele tudo vê, ele tudo sabe. Depois nós acrescentamos a palavra Pai Nosso. De nossa parte, este pronome não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. Uma relação que nos coloca em fraternidade com todas as pessoas. Gramaticalmente, o nosso indica uma realidade comum a várias pessoas. Não há senão um só Deus, e ele é reconhecido como Pai pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. E a Igreja é esta nova comunhão existente entre Deus e os homens, unida ao Filho único, tornado primogênito entre muitos irmãos. Ela está em comunhão com um só e mesmo Pai, em um só e mesmo Espírito. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão, como está em Atos, capítulo 4, versículo 32, que foi vivida desde os primórdios do cristianismo. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. O catecismo nos diz, nos recorda que apesar das divisões existentes até mesmo entre os cristãos, que é uma chaga terrível, a oração ao nosso Pai, ela continua sendo o bem comum. E um apelo urgente para todos os batizados, para viverem a comunhão mediante a fé em Cristo e mediante
o batismo. Então, o Pai Nosso deve nos despertar também esta consciência de que nós somos irmãos e devemos viver como irmãos, amando-nos uns aos outros, como o próprio Jesus nos amou. Somos na igreja congregados na unidade. E logo em seguida vem a expressão que estais no céu. Nosso Pai não está em um outro lugar, ele está para além de tudo. Para além de tudo, ele está acima de tudo. Ele é maior que tudo. Quanto possamos conceber a respeito de sua santidade. Por mais que você tenha uma ideia de Deus, ele é maior do que essa ideia. Ele supera infinitamente maior, muito mais esta ideia. Porque ele é 3 vezes santo e ele está próximo de um coração realmente humilde. Ele está próximo de um coração realmente humilde. Palavras de Santo Agostinho. Com razão, essas palavras, Pai Nosso que estais no céu, ela provém do coração dos justos, onde Deus habita como que em seu templo. Por elas também o que reza desejará que em si aquele que more, a quem ele invoca. Sim, invocamos a um Deus que é Pai. Os céus poderiam muito bem ser também aqueles que trazem a imagem do mundo celeste, nos quais Deus habita e se movimenta. Então, este símbolo dos céus nos remete ao mistério da aliança que vivemos quando rezamos ao nosso Pai. Ele está nos céus, que são sua morada. A casa do Pai é, portanto, a nossa pátria definitiva. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou, e é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Agora é no Cristo que o céu e a terra são reconciliados, pois o Filho desceu do céu, sozinho, e para lá nos faz subir com ele por meio de sua Páscoa de cruz, Páscoa de ressurreição e ascensão gloriosa. Então, esta introdução do Pai Nosso nos recorda que o nosso lugar, a nossa pátria definitiva é o céu. Por isso devemos buscar as coisas do alto, onde a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Estamos neste mundo, mas estamos de passagem, porque o nosso lugar é o céu. Quando a igreja reza, Pai Nosso que estais nos céus, ela professa que nós somos o povo de Deus, já assentado nos céus em Cristo, o lugar onde Cristo nos preparou, escondidos com Ele, enquanto ao mesmo tempo, neste tempo, nós gememos, suspirando por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste. E termino com esta citação belíssima que diz: os cristãos, eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos dos céus. Carta a Diogneto. Somos cidadãos do céu. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.